As manifestações artísticas valem-se de elementos com os quais estamos sempre lidando, mas elas utilizam esses mesmos elementos de uma maneira específica. É esse tratamento diferenciado que dá um aspecto particular a cada obra de arte. A literatura é um tipo de arte, é um uso particular da nossa linguagem. E é esse seu aspecto o assunto da primeira aula do professor Newton Rezende. Olá, eu sou Newton Rezende e juntos vamos estudar literatura. A literatura é uma manifestação artística. Os artistas, para realizarem suas obras, valem-se de elementos que nós utilizamos no dia a dia. Elementos como palavras, cores, traços, formas, gestos, sons. Os artistas, no entanto, eles dão esses elementos que nós cotidianamente utilizamos um tratamento diferenciado. Esse tratamento é o que vai nos ajudar a distinguir o que é arte do que não é arte. Nessas obras, um aspecto de destaque é a preocupação com a forma. Uma obra de arte chama a atenção sobre si mesma. Certamente você já viu ou ainda verá diversos textos falando sobre o amor. Textos escritos por psicólogos, filósofos, teólogos, médicos. Textos sobre o amor quando se tenta conceituá-lo em dicionários. Preste atenção à seguinte definição. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Esse poema sobre o amor, escrito por Luís Vaz de Camões há uns 500 anos, fala-nos como se tivesse sido escrito para qualquer pessoa, de qualquer época. O amor dito por ele parece ser mais exato do que o dito pelos tipos de texto que citei anteriormente. Isso talvez se dê porque nele não importa apenas o que ele diz, mas como ele diz. Nossa atenção nesse poema não é chamada apenas para a mensagem, mas para a forma da mensagem. Temos aí paradoxos, a melodia, as rimas, o tamanho de cada verso, a escolha das palavras. Por contraste, nós percebemos que esse não é um texto comum. Ainda falando sobre arte, podemos dizer que não é fácil defini-la. Os gostos variam, os conceitos variam, as opiniões variam. Dependendo do período, uma obra é considerada grandiosa no momento e em outro momento não é mais. Ou o inverso, ela é considerada algo de pouco valor e depois passa a ser super conceituada. Vejamos alguns exemplos. O pintor norueguês Edvard Munch, ao expor suas obras, provocou uma grande celeuma. Desagradou os apreciadores de obras de arte, desagradou os críticos, desagradou o público em geral. Um grande exemplo disso é sua obra mais conhecida, O Grito. Hoje ela é muito reproduzida de diversos modos. Por exemplo, serviu de inspiração para a máscara dos assassinos na série de terror Pânico. Mas, naquela época em que essa obra foi pintada, a coisa não foi assim. Porque Munch, ao pintar esse quadro, não nos dava uma pessoa agoniada. Ele nos dava uma representação da própria agonia. Ele desfigurava as formas naturais humanas, as formas exteriores, para nos dar a sua interioridade. Um modo de pintar com o qual as pessoas não estavam acostumadas. Hoje, O Grito é uma das obras mais admiradas da história da arte. No Brasil, temos o exemplo da pintora Anita Malfatti, no início do século passado. Também ela, ao expor suas obras, desagradou bastante a crítica.
Como exemplo, nós temos o quadro A Estudante, em que a figura humana é meio que deformada por conta dos seus traços e pelo uso de cores que não dizem respeito a uma representação próxima do real. Por conta disso, ela foi imensamente criticada. Temos alguns casos semelhantes na literatura. Na literatura estrangeira, temos o exemplo da escritora inglesa Emily Brontë. Emily Brontë lançou, aos 30 anos de idade, o livro O Morro dos Ventos Uivantes, Wuthering Heights, que à época foi bastante incompreendido. Emily lançou seu livro sob um pseudônimo masculino, Alice Bell. Ao se descobrir que uma mulher o havia escrito, várias vozes se levantaram dizendo ser impossível aquilo, dizendo também que a escritora só poderia ter uma mente doentia. Isso porque nessa obra há relações de extrema violência física e psicológica. Mais do que uma obra de amor, ela é uma obra de danação. Um crítico chegou a dizer o seguinte: as personagens têm nomes ingleses, mas as ações se passam no inferno. Tempos depois, todos se renderam à magnitude da obra. Hoje, ela é traduzida para diversos idiomas, é obra da predileção de diversos escritores e já foi diversas vezes adaptada para o cinema. Para alguns, é o maior romance de amor de toda a literatura. Para outros, é o maior romance já escrito por uma mulher. No Brasil, nós temos como exemplo Clarice Lispector, escritora nascida na Ucrânia e que veio para nosso país ainda criança, aportando primeiro em Maceió e passando depois a infância na cidade do Recife. Estreando na literatura com o romance Perto do Coração Selvagem, que tinha uma linguagem com uma forma até então não utilizada no Brasil, Clarice causou bastante impacto. Poucos foram os críticos que perceberam a qualidade daquela obra inovadora, uma revolução na literatura brasileira. Um desses críticos disse: Clarice escreve como ninguém. Ninguém escreve como Clarice. Hoje, considerada um dos maiores autores de nossa literatura, ela é respeitada internacionalmente e sua obra tem seu valor cada vez mais apreciado. Para dar conta de alguns problemas relacionados à arte, foram criadas as teorias essencialistas da arte. Teorias que destacam alguns aspectos presentes nas obras artísticas. Devemos considerar que é comum as obras de arte terem um ou outro desses aspectos em relevo. E as grandes obras de arte, geralmente, têm esses 3 aspectos em alto grau. Vejamos quais são essas teorias. Na literatura, como na arte em geral, nós temos estes aspectos presentes. A arte como imitação. Uma obra é arte se, e somente se, ela é produzida pelo homem e imita a natureza. A arte como expressão. Uma obra é arte se, e somente se, ela exprime os sentimentos e emoções do artista. A arte como forma significante. Uma obra é arte se, e somente se, ela produz emoção estética no apreciador. Em um ou outro momento, um desses aspectos vai ter mais relevo, dependendo do contexto em que a obra se insere, das coisas valorizadas naquele momento. Dependerá também da individualidade do artista, se ele vai romper com padrões ou manter padrões já existentes. Uma coisa de que não podemos nos esquecer é que a literatura é um uso particular da linguagem. Como disse o escritor e crítico Ezra Pound, literatura é linguagem carregada de significado. Grande literatura é simplesmente linguagem carregada de significado até o máximo grau possível. Enfim, literatura é novidade que permanece novidade. Lembremos-nos do poema de Luís Vaz de Camões. Um soneto escrito há 500 anos e que ainda diz muito sobre nós. Um poema sempre novidadeiro. Isso porque, ao lê-lo, nós sentimos uma certa identificação. O que está lá diz respeito a nós. Isso de dizer sobre nós é uma das funções da literatura. A literatura tem diversas funções, de diversas naturezas. Estética. A atenção sobre si mesma, sobre sua beleza. Cognitiva. Transmissão de conhecimentos. Político-social. Exploração e desenvolvimento do senso crítico. Outras funções também são atribuídas à literatura e à arte em geral. A função evasiva, na leitura de uma obra literária, se dá pelo fato de a pessoa, ao ler um texto, sair de sua realidade,
às vezes, fugir da realidade. Mas é interessante essa função, porque ao mesmo tempo em que há uma evasão da parte do leitor, ela pode provocar um mergulho em si mesmo. Porque o leitor, ao ler um texto literário, acaba vivendo a aventura de uma outra pessoa. Acaba vivendo uma aventura que talvez ele nunca pudesse viver. Para você saber do remorso por matar uma pessoa, leia Crime e Castigo, do escritor russo Dostoiévski. Ao lermos um texto literário, nós mergulhamos na aventura humana. Então, essa evasão, dependendo do grau de riqueza do texto, na verdade, deixa de existir, porque nós nos evadimos da realidade para mergulharmos nela e dela sairmos mais maduros, mais humanos. A função lúdica diz respeito a quando a forma na obra chama muito a nossa atenção e você lê o texto como se estivesse participando de um jogo. Você se preocupa, você se diverte em prestar atenção aos modos utilizados pelo autor na construção da obra. Você pode investigar os símbolos da obra. Por ser uma relação entre você e o texto, haverá aspectos que interessarão a você. Apenas citei um exemplo. Afinal, cada um vai se divertir de acordo com aquilo que o atrai. E existe também a função da arte pela arte. Essa função acontece quando há uma preocupação meramente estética. O artista não está muito preocupado em tratar de questões humanas, não quer falar de questões sociais, psicológicas. Preocupa mais a ele mostrar como ele é um virtuoso em sua arte, um virtuoso na técnica. Preocupa mais a ele a forma, sem qualquer ligação com algum outro aspecto. Opondo-se a ela, temos a função da arte engajada. Esse tipo de função aparece muito em períodos totalitários, em períodos nos quais o artista quer usar sua obra para passar uma mensagem. Muitas vezes, esse tipo de arte, como veremos nas próximas aulas, fica bastante datado, porque a obra é quase criada como um panfleto, acabando por interessar apenas a pessoas preocupadas com determinada ideologia, ou a pessoas que estão vivendo as questões retratadas nessa obra. Mas existem grandes obras de arte que assumem o engajamento e não abrem mão das outras funções. Essas conseguem atingir um grau de excelência praticamente inexistente naquelas que se preocupam apenas com passar uma mensagem. Termina por aqui nossa primeira aula de literatura. Na próxima aula vamos tratar das especificidades de algumas formas literárias. Vamos tratar dos gêneros literários. Até lá!